Estes são os pontos-chave que venho usando há 25 anos. Acho que eram verdadeiros naquela época. Acho que são verdadeiros hoje. Acho que serão verdadeiros daqui a 25 anos. E acho que é isso que o investimento bem-sucedido significa. O primeiro ponto é: saiba o que você possui. Não consigo acreditar em quantas pessoas possuem ações e não conseguiriam descrever para uma criança de 11 anos, em 2 minutos ou menos, por que possuem essa ação ou o que ela é. Se você realmente os pressionasse e os forçasse a responder, eles diriam: esse troço está subindo. Esse é o único motivo real que tem. E esse é o tipo normal de empresa que as pessoas compram. Uma história muito simples. Eu possuo muitas empresas assim. Elas produzem um produto relativamente mundano, um SRAM COS bipolar de 1 megabit com processador de ponto flutuante RISC e compilador otimizado. Agora, se você possui algo assim, nunca ganhará dinheiro. Nunca. Mais Whetstones, menos Whet. Stones, grande mega flop. O que você faz se isso cair de 12 para 9? Compra mais? Dá uma volta no quarteirão? Liga para seus amigos? O que diabos você faz com algo assim? As pessoas compram essas coisas. Eu compro coisas como Dunkin' Donuts, Stop and Shop, CVS e ganhei dinheiro com todas elas. Sallie Mae estava aqui antes de mim. Essa foi uma ação que comprei. Tinha um nome ótimo: Student Loan Marketing. Quem compraria algo assim? Mas era um grande nome. Se você ouvisse a história, acho que 100 pessoas teriam comprado. Mas 100 pessoas não olharam porque pensaram: imagina emprestar dinheiro para estudantes. Imagina fazer qualquer coisa com estudantes. Mas era uma grande história. Era simples. E ninguém olhou. Esse é o tipo de ação que gosto de comprar. Mas estou dizendo que as pessoas não fazem isso. E estou falando de pessoas sofisticadas. Pessoas não sofisticadas. Elas não sabem o que a empresa é. Qual é a história. Isso é muito importante porque nem sempre funciona. E você precisa ficar atento. Agora, um grande ponto. Lembre-se disso. É inútil tentar prever a economia, as taxas de juros e o mercado de ações. As pessoas continuam tentando fazer isso. Seria útil. Eu adoraria saber quando teremos uma recessão. Adoraria saber se as taxas de juros vão subir ou descer. Adoraria saber quando o mercado de ações vai subir. Isso seria útil. Gostaria de receber o jornal de Wall Street do próximo ano. Infelizmente, você não recebe. Em 1982, tínhamos uma taxa de juros primária de 20%, 15% em títulos do governo, desemprego e inflação de 2 dígitos. Não lembro de ninguém me dizendo sobre isso em 1980, 1981. Mas em 1983 disseram: a economia vai se recuperar, tivemos uma recessão. Em 1985, disseram que teríamos recessão em 1986. Em 1987, algo aconteceu em outubro. Esqueci o quê? Algo ruim. Disseram que em 1988 teríamos recessão. Depois, 1989. Em 1990, disseram que teríamos um pouso suave, o que nunca aconteceu. Sempre disse: se você passa 13 minutos por ano com economia, desperdiçou 10 minutos. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado de ações é que ele sobe e desce. E às vezes desce muito. Isso é tudo o que você precisa saber. Seria ótimo saber o que vai acontecer com a economia, mas eu lido com fatos. Se os estoques estão subindo, se os preços do cobre estão caindo, se a ocupação hoteleira está indo na direção errada, se estão construindo muitos hotéis, eu observo o transporte ferroviário, possuo ações de ferrovias. Eu lido com fatos, não com previsões sobre o futuro. Você pode muito bem ligar para uma vidente para isso. Você tem bastante tempo. Isso foi verdade para Sallie Mae, para Dunkin' Donuts, para Stop and Shop. As pessoas são muito impacientes. E eu sou assim também. Tenho que lutar contra isso. Elas sentem que precisam comprar uma ação. Agora são 17h01 e ainda não encontrei uma ação para comprar hoje. Preciso encontrar antes do pôr do sol. Você poderia ter comprado o Walmart 10 anos depois de seu IPO. Digamos que você seja um investidor muito cauteloso e tenha esperado. Você pensou: não sei se essa empresa pode dar certo. Então você esperou o Walmart expandir.
Se tivesse comprado o Walmart 10 anos depois do IPO, teria multiplicado seu dinheiro por 30. 30 vezes. Na época, eles só estavam em 15% dos CUSIP Estados Unidos. Você poderia ter pensado, por que não podem chegar a 17%? Por que não a 19%? Por que não dar um salto de fé e imaginar que poderiam chegar a 26%? Durante as 3 décadas seguintes, tudo o que fizeram foi expandir. Se tivesse comprado o Walmart no dia do IPO, teria multiplicado seu dinheiro por 500. Mas se tivesse esperado 10 anos, ainda teria multiplicado por 30. Você tem bastante tempo neste negócio. Agora, quero falar sobre as 10 coisas mais perigosas que as pessoas dizem sobre ações. Aqui está uma boa. Se já caiu tanto, não pode cair mais. Lembro quando a Polaroid caiu de 140 para cerca de 107 pessoas, disseram que, se você conseguisse comprar Polaroid por menos de 100, deveria encher o carrinho, comprar as ações sem pensar. A ação chegava a 110, depois caía para 103, subia para 112, caía para 105, e diziam, se cair abaixo de 100, compre. Polaroid rompeu os 100, as pessoas começaram a comprar, e em apenas 9 meses a ação estava em 18. Então dizer que já caiu tanto que não pode cair mais é uma loucura, porque pode continuar caindo. Na verdade, testei isso com a Kaiser Industries. Eu era um analista novato na Fidelity e estávamos prestes a comprar o maior bloco de ações da história da Bolsa de Valores americana. A ação tinha caído de 29 para 17 e compramos o maior, bloco já registrado, cerca de 10 ou 15 milhões de ações a 15,34. Pensei, meu Deus, caiu de 29 para 17, quanto mais pode cair? Liguei para minha mãe e disse, mãe, acho que acertamos, Kaiser está em 10. 3 meses depois falei, você tem que comprar, caiu de 29 para 10, não pode cair mais, mas caiu para 9. Depois para 8, depois para 7, depois para 6, depois para 5, depois para 4. Felizmente, isso aconteceu muito rápido. Se tivesse demorado mais, eu teria acabado ensacando compras no Stop and Shop, porque a Fidelity me mandaria embora. Então, tive que voltar e dizer ao fundo. Acho que fui um pouco precipitado comprando a 15,34. Tive um ajuste, que é o termo bonito que usamos para perder muito dinheiro rapidamente. Mas então, analisamos de novo. Kaiser possuía 45% da Kaiser Aluminum, 59% da Kaiser Steel, 38% da Kaiser Cement. Possuíam toda a Kaiser Electronics, a Kaiser Broadcasting, que tinha 7 emissoras de TV. Possuíam a Jeep, Kaiser Fiberglass, Kaiser Sand and Gravel. E não tinham dívidas. Ninguém vai à falência sem dívidas. Nunca vi isso acontecer. Então pensei, ok, me enganei ao dizer que não poderia cair abaixo de 15, mas não vai a 0. Mantivemos as ações e 3 anos depois, eles distribuíram as participações, venderam os negócios e os acionistas receberam cerca de $55 por ação. Se você não conhecia a história, teria vendido quando caiu de 15 para 11 ou de 9 para 8. Não dá para pensar. Já caiu tanto que não pode cair mais. Vi a Taco Bell cair de 14 para 1 em 1974 sem dívidas, lucrando 60 centavos por ação. O contrário também é perigoso. Já subiu tanto, não pode subir mais. A Philip Morris, ajustada por splits, era vendida a 12 centavos em 1951. Em 1961, chegou a 60 centavos. Subiu 5 vezes. Muitos disseram, já subiu muito, não pode subir mais. Mas ignoraram o poder da marca, o fluxo de caixa, a expansão para 220 países. A ação ainda subiu 100 vezes depois disso. O mesmo aconteceu com Walmart, Home Depot, Toys R Us. As pessoas diziam, não pode subir mais. Eu mesmo caí nessa com Toys R Us. Outro erro comum, eventualmente sempre voltam ao preço antigo. Não é verdade. RCA quase voltou ao preço de 1929, mas foi comprada pela GE. International Harvester nunca se recuperou completamente. Western Union também não. O mesmo aconteceu com disquetes, tecidos duplos. Nem sempre voltam. Aqui vai outra armadilha.
está em 3 dólares. Quanto posso perder? Imagine, seu vizinho comprou 10 mil dólares em uma ação a 50. Agora está a 3. Você investe 25 mil a 3 dólares. Se for a zero, quem perde mais? Muitos não sabem responder. Se você investir 1 bilhão a 3 dólares, pode perder 1 bilhão. Empresas falem o tempo todo. Outro erro clássico. Sempre está mais escuro antes do amanhecer. Muitos dizem, esse setor está horrível, compre agora. Mas não é assim que se ganha dinheiro. Veja os vagões de carga. Em 1979, foram entregues 96 mil vagões no EUA. 2 anos depois, caiu para 45 mil, o menor número em 23 anos. As pessoas diziam, o setor ferroviário está morto, é horrível, é patético, então cai para 25. 000 e dizem, é só carregar tudo. Há cerca de 15 oportunidades para perder dinheiro aqui, com aproximadamente 15 fornecedores de vagões de carga, 15 fabricantes. O negócio estava péssimo. No ano passado, foram enviados apenas 7 mil vagões. De carga nos Estados Unidos, o setor continuou miserável e havia uma oportunidade ainda maior para perder dinheiro na indústria de serviços de energia. Todos nós tivemos uma grande oportunidade de perder dinheiro em 1982. Havia 11 mil plataformas de petróleo perfurando buracos por todo o Oklahoma, Texas e Colorado. Acompanhar a contagem de plataformas era um evento semanal, e esse número caiu de 11,000 em 1982 para 6.883. Depois caiu um pouco mais em 1984. Havia centenas e centenas de empresas envolvidas, empresas que produziam os fluidos de perfuração, que realizavam o trabalho de fundo de poço, as companhias de fraturamento, os serviços de poços, as empresas de medição, as fabricantes de brocas. Havia inúmeras oportunidades de perder dinheiro. E as pessoas diziam, olha, o setor está um desastre, vamos comprar essas ações. Mas 3 anos antes, o número de plataformas era de 11 mil. Então caiu para 6 mil, depois 5 mil, e 8 anos depois estava abaixo de 1 mil. A indústria só começou a se recuperar cerca de 2 anos atrás. Então, dizer simplesmente que o negócio não pode piorar é um erro. Tive a sorte, ou azar, de acompanhar o setor de metais desde o início da minha carreira. Também acompanhei a indústria têxtil, um ótimo setor para estudar. Empresas como J.P. Stevens e West Point Pepperell foram fundadas no século XVIII. Sobreviveram a recessões, depressões e guerras. Essas empresas já viram de tudo. Há um ditado na indústria têxtil, sempre parece mais escuro antes de ficar completamente preto. Isso é algo importante de lembrar, porque quando um setor está ruim, ele pode piorar muito mais, pode piorar exponencialmente. Você assiste ao programa Jeopardy e vê pessoas que sabem tudo. Elas sabem o país onde Napoleão tirou suas primeiras férias, sabem a média de rebatidas de um jogador de beisebol e o nome da primeira esposa dele. Sabem até o código de ações da Xerox, antes de mudar de nome. Assistir ao programa faz você se sentir um completo idiota. Mas depois de Jeopardy, e vem o programa Wheel of Fortune, e aí você se sente melhor. As pessoas veem uma palavra quase inteira na tela e ainda compram vogais. Elas compram um U, um I e depois um A. É um alívio assistir. Agora, outra coisa. Se o preço da ação voltar para 10, eu vendo. Essa é uma das frases mais perigosas que alguém pode dizer. Se alguém compra uma ação a 10 e ela cai para 6, dizem, se voltar para 10, eu vendo. Mas se você realmente acha que a ação vai subir de 6 para 10, deveria estar comprando mais, não esperando para vender. O problema é que, às vezes, a ação nunca volta a 10. Ela pode passar os próximos 26 anos oscilando entre 5 e 9,75, sem nunca atingir aquele número exato. O mercado não sabe que você comprou a ação. Esse é um dos princípios mais importantes. Você pode ser a pior pessoa do mundo, nunca ter ajudado ninguém, ter tido 67 casamentos fracassados. Se tivesse comprado Coca-Cola há 50 anos, teria visto seu investimento multiplicar-se por 300 vezes. Você pode ser o melhor ser humano que já existiu, ajudar instituições de caridade, lutar por causas sociais.
Se tivesse comprado Bethlehem Steel, seu investimento valeria menos hoje do que há 30 anos. O mercado de ações não se importa com você. Ele não sabe quem você é. Mas as pessoas tratam ações como se fossem netos ou cachorros. Elas acham que suas ações sabem que pertencem a elas. Mas o mercado não funciona assim. Outro erro. Eu não preciso me preocupar porque comprei ações conservadoras. Consolidated Edison caiu 80% e depois triplicou. Public Service Indiana caiu 90%. Gulf, States Utilities e Long Island Lighting também despencaram. Havia bancos de qualidade no Texas que foram a zero. Bancos de qualidade na Nova Inglaterra também quebraram. Essas eram empresas com mais de 100 anos de história. Muitas pessoas herdam ações e se sentem emocionalmente presas a elas. Dizem, minha mãe me disse no leito de morte para nunca vender Long Island Lighting. E eu fico pensando, no momento em que ela estava partindo, será que ela não deveria estar falando sobre um momento especial da vida? Um jogo que viu? Uma viagem? Mas não, ela estava falando de uma ação da bolsa. Isso acontece o tempo todo, e eu tenho certeza que se sua mãe soubesse o que aconteceu depois, ela não teria segurado essas ações. Perceba que eles tinham essa pequena usina que estava cerca de 6 bilhões acima do orçamento. Ninguém a queria e ela não estava funcionando. E Long Island parou de crescer. Então talvez ela teria vendido a 22 ou saído a 18, mas não teria deixado cair para 4. Só porque você herda uma ação e ela é chamada de conservadora, como a Eastman Kodak, que caiu 75%, ou a IBM, que caiu 75%, não diga a ninguém que você tem uma ação conservadora. As empresas são muito dinâmicas. Eu não aceito esse argumento. Aqui está algo muito perigoso. Olhe para todo o dinheiro que perdi porque não comprei. As pessoas fazem isso o tempo todo. Elas dizem, eu não comprei Blockbuster, não comprei Home Depot, não comprei Toys R Us. Eric foi muito gentil ao dizer algumas palavras boas quando subi aqui, e Manny também foi gentil comigo. Em um dos meus livros, listei em 2 páginas, em 13 anos administrando o Fundo Magellan, cerca de 200 ações, de A a L na Bolsa de Valores de Nova York, que subiram 10 vezes ou mais, e eu não possuía nenhuma delas. E mesmo assim, consegui me sair bem no Fundo Magellan. As pessoas se preocupam o tempo todo com as ações que perderam. Você não pode perder dinheiro em uma ação que nunca comprou. A única maneira de perder dinheiro é comprar uma ação, vê-la cair e vendê-la. É a única forma. Mas eu juro que tem gente que precisa que o cônjuge recorte a seção de negócios do jornal toda manhã para que não vejam as cotações. Eles olham para a tela e dizem, meu Deus, a Microsoft subiu $3. Eu ia comprar 1.000 ações da Microsoft. Perdi $3.000 enquanto dormia. Ou dizem, eu ia comprar 7.000 ações da National Semiconductor a $10 e agora está a 17. Acabei de perder $49.000. As pessoas fazem isso o tempo todo. Elas têm que se forçar a não olhar. Graças a Deus, a Blockbuster estava no começo do alfabeto, ou as pessoas estariam sempre verificando quanto perderam nela. Elas pensam, perdi essa, vou pegar a próxima. Isso geralmente não funciona. Toys R Us teve muitos imitadores. Havia a Child World, a Lionel e cópias do Home Depot. Comprar a próxima grande empresa geralmente não funciona. É um erro terrível. É como comprar em quedas. Acho que é sempre melhor comprar em picos do que em quedas. Esse é um termo técnico que talvez precise ser explicado. Outra armadilha comum. A ação subiu, então eu devo estar certo. A ação caiu, então devo estar errado. As pessoas fazem isso o tempo todo. Compram uma ação a $10, compram um pouco. E então ela sobe para 13. Agora, de repente, acham que sabem o que estão fazendo, mesmo que não saibam nada mais do que sabiam antes. Então, pegam um empréstimo hipotecário e compram mais ações a 13. Ao melhor que poderia acontecer para elas seria a ação ir direto de 10 para 4, porque ela vai chegar a 4 eventualmente. Mas como subiu para 13 no meio do caminho, elas se convencem. Compraram 100 ações a 10, agora compram 20.000 a 13, achando que estão certas.
Mas tudo o que aconteceu foi que o preço subiu. O movimento médio de uma ação na Bolsa de Nova York ao longo do século tem sido de 50% entre a alta e a baixa do ano. Isso significa que uma ação que começou o ano a $20 em algum momento caiu para 16, em outro momento subiu para 24 e pode ter terminado o ano a 21 ou 19. A oscilação é comum. Só porque uma ação está subindo, isso não significa nada. Outra regra essencial: evite long shots, apostas arriscadas. Há um termo técnico para isso: ações sussurradas. Todo mundo já ouviu falar delas. A pessoa liga para você e diz: "Oi, como está a família? Você tem jogado golfe?" E então sussurra: "Eu quero falar com você sobre a International BVET." Essas ações são sempre a promessa milagrosa. Elas vão fazer crescer cabelo, melhorar a ortografia do seu filho, acabar com o mau hálito e você nunca mais vai precisar passar suas roupas. É sempre a mesma história. As ações sempre prometem tudo de bom para você, mas tem um pequeno detalhe: ainda não possuem nenhuma venda. Essa é a parte que falta na história. A narrativa é sensacional, mas não há lucros, nem vendas. Porém, as pessoas dizem: se isso funcionar, será o próximo grande sucesso. E supostamente ajudará a indústria, o espaço e tudo mais. Parece um ótimo negócio, mas a realidade é que isso não é uma aposta distante, é uma aposta perdida. Já tentei cerca de 30 dessas apostas e nunca consegui sequer empatar. Já ganhei 25 ou 30 vezes meu investimento em algumas ações. Nunca pensei que faria tanto dinheiro com Sallie Mae, MBIA, Fannie Mae ou alguns bancos. Mas fiz. Não era um plano, apenas aconteceu. 10 anos depois, olhei para trás e percebi que esses investimentos renderam muito. Mas toda vez que pensei em um investimento como essa ação pode quadruplicar, acabei perdendo dinheiro. Então, não tentem essas apostas mirabolantes. Elas simplesmente não funcionam. Se uma ação está valendo $3 e tem um potencial incrível, anote a história, registre o código da ação. Se ela realmente for para $300, você pode comprá-la a $15. Verifique novamente em um ano para ver se ela ainda existe, se ainda há cotações para ela. Se realmente funcionar, ótimo. Mas comprar nesses estágios iniciais é um erro. A coisa mais importante e difícil de medir é encontrar uma empresa que qualquer idiota possa administrar, porque um dia um idiota acabará assumindo. Quando comprei Toys R Us, eles tinham a fórmula perfeita. Qualquer 4 pessoas nesta sala, mais eu, poderíamos ter gerenciado a empresa. Não faríamos tão bem quanto eles, mas ainda assim seria um sucesso. Durante 15 anos, não havia concorrência. As lojas de departamentos não sabiam o que estavam fazendo, não havia cópias, e a empresa tinha um caminho livre para crescer. A história era sólida. Se a gestão pudesse acrescentar algo extra, seria um bônus. Mas eu queria que o modelo de negócios fosse forte o suficiente para sobreviver caso os gestores fossem substituídos no dia seguinte. Não compro empresas apenas por boa gestão, porque geralmente isso é dito sobre ações que já subiram nos últimos 8 anos. Agora vamos ao que realmente importa. Sempre há algo para se preocupar no mercado de ações. Essa é a grande questão. Todo mundo tem capacidade intelectual para se sair bem no mercado de ações. Mas a verdadeira pergunta é: você tem o estômago para isso? Esse é o órgão mais importante do investidor. No mercado, sempre haverá preocupações. Quem cresceu nos anos 50 ouviu a grande teoria de que a Grande Depressão foi causada pela quebra da Bolsa em 1929. Isso está completamente errado. Menos de 1% dos americanos possuíam ações naquela época. A crise aconteceu porque a economia caiu e o Federal Reserve elevou os juros, gerando uma grande depressão, como já havia ocorrido outras 8 vezes desde 1850. Nos anos 50, havia um medo enorme de que outra depressão ocorresse. Além disso, o maior pavor da época era a guerra nuclear. As pessoas estavam construindo abrigos atômicos e armazenando alimentos enlatados. E sabe de uma coisa? Quem está construindo um bunker e estocando comida não está comprando ações da Minnesota Mining ou da Eastman Kodak. Simplesmente não faz sentido. Lembro que na escola primária tínhamos exercícios de simulação de ataque nuclear.
Alguém com um capacete amarelo entrava, soprava um apito e nos mandava nos esconder debaixo das mesas. Mesmo naquela idade, eu já pensava, isso não vai adiantar muita coisa. Mas as pessoas estavam preocupadas com depressão econômica e guerra nuclear nos anos 50, e isso influenciava seus investimentos. Então, quer dizer, as ogivas nucleares não podiam causar muito dano nos anos 50. Agora, um desses países stans, sabe? Esses Cazaquistão, Quirguistão e todos esses caras que surgiram como desdobramentos da União Soviética, eles não lideraram isso. Foi um acordo conjunto com outra pessoa. Mas, de qualquer forma, todos esses pequenos países têm ogivas suficientes para explodir o mundo 88 vezes, certo? Quem construiu um abrigo nuclear? Sabe, paramos de nos preocupar com isso. Sempre há algo com que se preocupar. Nos anos 50, era a depressão e a guerra nuclear. Os anos 50 foram a melhor década do século para o mercado de ações, exceto pelos anos 80, que foram apenas um pouco melhores. As pessoas não esperavam muito, certo? Não foi uma grande década, elas simplesmente não tinham grandes expectativas. Mas sobrevivemos, e o mercado de ações foi incrível. Acho que quanto mais velho você fica, mais nervoso fica com essas coisas. Acho que é muito viável. Acho que a razão pela qual os jovens são melhores investidores é que eles não se preocupam tanto. Eles não ouviram falar de todas essas crises e estão ocupados com seus filhos. Se você não tem filhos, tem que alugar uns no fim de semana, sabe? Pegue uma criança de 7 anos e pergunte se ela sabe algo sobre a oferta de dinheiro ou sobre a curva de juros, se está na forma errada. Pergunte se ela sabe que estamos em uma recuperação econômica de 48,3 meses, enquanto a média das recuperações dura 52,3 meses. Pergunte a uma criança de 8 anos se ela sabe disso. Crianças de 8 anos têm expectativas muito altas para os próximos 20 anos. É isso que você precisa. Quanto mais você se distancia dessas crianças de 11 anos, mais começa a ler essas loucuras que saem no fim de semana. Eu não tenho ideia de quando o mercado vai cair e não tenho ideia de quando vai subir. Fiquei totalmente chocado quando o mercado estava em 4.000 há 2 anos e meio e não fazia ideia de que isso aconteceria. Foi muito surpreendente para mim, mas eu garanto que o mercado estará muito mais alto em 15 anos e muito mais alto em 25 anos. O que vai acontecer nos próximos 1 ou 2 anos? Não faço ideia. E se alguém nesta sala souber, não está contando para ninguém. E se alguém souber algo sobre as taxas de juros, se você acertar 5 vezes seguidas com $10.000, pode transformar isso em 2 bilhões. Não há tantas pessoas com 2 bilhões por aí, mas há muitas pessoas prevendo taxas de juros, já pensou nisso? Acertar 5 vezes seguidas e transformar 10.000 em 2 bilhões? Se fosse tão fácil, haveria muito mais bilionários. Então, não me preocupo com isso. Neste século, o mercado caiu 53 vezes. Tivemos 53 quedas de 10% ou mais. Ou seja, uma queda de 10% a cada 2 anos, em média. Dessas 53 quedas, 15 foram de 25% ou mais. Isso significa que, aproximadamente, a cada 6 anos, o mercado cai 25% ou mais. Chamamos isso de mercado de baixa. Isso vai acontecer. Não me importa quando, mas sei que vai. Eu adoraria saber, claro, seria muito útil, mas isso não faz diferença para mim. Os lucros das empresas serão muito maiores daqui a 8 anos. Muito maiores daqui a 16 anos. Muito maiores daqui a 30 anos. É nisso que eu me concentro. Quando vender ações? Você vende uma ação pelo mesmo motivo pelo qual a comprou. Você anota a razão pela qual comprou e acompanha isso. Se a razão mudar, você passa para outra coisa. Você acredita que o mercado do S&P 500 está caro? Sim. Não acredito em diversificação. Eu teria apenas uma ação se pudesse encontrar uma perfeita. Diversificação é um grande erro. Eu chamo isso de diversificação burra. Você compra uma coisa para equilibrar outra, e ambas caem. Não acredito em diversificação. Mas o que acredito é que, se encontrar 10 boas oportunidades e todas forem igualmente atraentes, eu compro todas as 10 e espero para ver o que acontece.
É como assistir a 10 jogos de pôquer ao mesmo tempo. Você observa as cartas sendo reveladas. A história 3 melhora, a história 6 piora, a história 7 fica igual, mas sobe 50%. Você vende a 7 e compra mais da 2. É só isso que eu faço. Então, se todas parecem boas, eu compro as 10. E com o tempo, uma delas se destaca. Meu Deus, isso está melhorando cada vez mais. E adivinhe? A ação caiu. Então, você fica de olho nessas 10 histórias, e como o mercado oscila muito, quando uma boa oportunidade aparece, você aproveita. Isso pode acontecer porque algo mudou na empresa, ou porque o mercado caiu e todas as ações caíram. Estamos na 5ª entrada do mercado de alta atual. A única diferença agora é que isso é mais recente.